Quando nós falamos de indiferença, nós estamos nos referindo a uma conduta, a um comportamento que aquele que pratica, talvez ele não tenha a consciência da dimensão do prejuízo que ele possa causar ao outro. Eu costumo dizer, e vou repetir aqui, que quando, por exemplo, um casal, seja de marido e mulher, seja de irmãos, colegas de trabalho, amigos, e que exista uma troca, né? Quando nesse casal existem até brigas, são muito importantes. Brigas nós entendemos do ponto de vista terapêutico, no mínimo como uma forma de se socializar, como uma forma de interagir com o outro. Bem diferente da indiferença. A indiferença é algo que, traduzido em experiência, é algo que você despreza completamente o outro, que você deixa o outro numa situação de não existência. Um casal, enquanto briga, está tudo bem. Quando ele entra no eixo da indiferença, já não existe mais. E aprofundando um pouco mais a sonda desta questão da indiferença, na relação pai-filho, ou filho e pai, existem pais que são absolutamente indiferentes aos seus filhos. Existem pais que não dão nenhuma atenção a seus filhos. Não escrevem uma linha, não procuram esses filhos, não buscam estar com esses filhos, não buscam uma palavra amorosa, afetuosa, enfim. É uma absoluta e total indiferença. Isso para um filho é terrível. Filhos educados ou que vivenciaram a sua experiência em uma casa, em um lar, tocado pela indiferença dos seus pais, é terrível, deixa sequelas danosas, seguramente um candidato muito forte a um futuro muito nebuloso, um futuro que eu me refiro na vida presente, na encarnação presente. Quando nós invertemos esse eixo, quando nós vamos para indiferença dos filhos para com os pais, isso é mais grave ainda. É tão grave que o Mestre Jesus expôs esse pensamento no Evangelho, no tocante à ingratidão dos filhos e os laços de família. A indiferença de um filho para com o pai, segundo o nosso Mestre Jesus, eu estou traduzindo aqui em minhas palavras, por favor, é algo que jamais deveria se suceder. Ele cita que honrar pai e honrar mãe é tarefa indispensável aos filhos quando estão adultos. E a indiferença dos filhos para com seus pais na idade adulta é algo que nem a título de retorno, ou seja, se forem filhos que foram educados com o uso da indiferença, não lhes dá esse direito da indiferença. Se forem filhos que forem indiferentes com seus pais na idade adulta, é profundamente grave essa postura.
Eu vou lhes dizer, por exemplo, que eu estou adulto e tenho ainda a grata felicidade de desfrutar da presença dos meus pais. Os meus pais biológicos, né? Mesmo quando não estou em condições de vê-los ou de estar com eles, eu me ocupo, muitas vezes me preocupo, em fazer, no mínimo que seja, uma ligação. Claro que não há necessidade de ser diariamente, né? Todos os dias, senão vira uma obrigação, entre aspas, né? Porque a obrigação existe, né? De honrar pai e honrar mãe. Mas, por exemplo, ainda ontem à noite, já tarde, em que encerrei as minhas atividades de trabalho, de leitura, enfim, pego o telefone e ligo para cumprimentá-los. É tão bacana a gente poder contar com um alô de um pai. É tão bacana a gente poder contar com um olá, como foi seu dia, né? E eu acho curioso porque depois dessa experiência que eu tive de adoecimento, eu já disse aqui que fiquei adoecido nesse ano de 2016, tendo inclusive que fazer quimioterapia, falo com meu pai praticamente dia sim, dia não, ou quase que dia sim, e ele pergunta como foi o seu dia, né? E eu, com toda tranquilidade, foi bom, foi ótimo, foi assim, né? E me peguei dando risada ontem, porque eu digo, puxa vida, parece que a gente, quando pergunta como foi seu dia, é como se perguntasse, né? Você teve consulta em que médico, em que especialista, né? Mas a gente vai chegando em uma determinada idade cronológica em que nós temos que fazer revisão. Eu achei graça porque ontem a médica me disse, daqui a 4 meses eu quero vê-lo, não é? Me disse prontamente. Então, a agenda médica ela é sempre muito congestionada, né? A partir de determinado momento, porque você precisa ir ao oftalmologista, você precisa ir ao dentista, você precisa ir ao... Em síntese. Mas voltando ao assunto sobre a indiferença, né? É muito doloroso você perceber a indiferença. Dói muito. Nunca seja indiferente com seus pais. Sempre busque dar atenção a eles. Sempre busque devolver a eles, retornar a eles o melhor que você tenha de você. Se não for amor, né, que seja o respeito, né? Se não for o amor, que seja a gratidão, né? Se não for o amor, que seja a reverência, né? Afinal de contas, como disse Jesus, você existe porque Ele se empenhou para que você existisse, né? A indiferença é o silêncio. E ontem uma pessoa muito querida minha me mandou um texto sobre o silêncio. O silêncio é aquele que você faz muitas vezes sem se dar contas, muitas vezes se dando conta de maneira perversa e cruel para infernizar a vida do outro, né? A punição pelo silêncio, né? Isso é muito doloroso e tem gente que faz essa prática. Mas o nosso assunto aqui é a indiferença. Nunca faça a indiferença com quem quer que seja, porque é muito dolorosa. É muito dolorosa, não é?
Melhor que brigue, melhor que diga alguma coisa, que não seja xingamentos. Não estou aqui aplaudindo aqueles casais que vivem se xingando, nem se odiando, nem muito menos esses filhos que vivem brigando com os pais, ou os pais que vivem brigando com os filhos. Deve haver o respeito, né? Mas nunca use de indiferença, porque a indiferença é que nem um silêncio, ela é de ferir profundamente a alma do outro, né? Um beijo de muita paz e que Deus abençoe você sempre, porque Deus não é indiferente com você. Deus é presente. Esse Mestre Jesus, ele disse: eu estarei sempre com você. É a presença dele. Muita paz. Que Deus abençoe.